Fala pessoal, bem-vindos a mais um Geografando, agora de cara nova, né, pessoal? Nessa nova fase do canal, vamos tentar trazer aqui um pouco para vocês mais debates, com mais entrevistados, a participação de mais pessoas, conversar, debater de fato a geografia, né? Fazer uma espécie de café geográfico, né? Então, vai ser cada vez mais comum trazer alguns convidados, claro, convidados de diversas áreas para debater temas completamente diferentes, que dizem respeito ao pensamento geográfico e às humanidades de modo geral, sempre compreendendo que a geografia, né, não deve ser uma ciência extremamente especializada no seu próprio campo, separada de todo o resto, né? A geografia, ela tem uma coisa maravilhosa que é a conversa com diversos campos do conhecimento, desde os campos da ciência da natureza, indo até os campos das humanidades. Então, o geógrafo, para citar o nosso grande mestre Milton Santos, é, antes de tudo, um filósofo. Esse é o mantra do nosso canal, que a gente vai manter exatamente dessa forma. Bom, pessoal, hoje eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês, seguindo um pouco a série das nossas discussões sobre Vidal de la Blache. Nós fizemos um primeiro vídeo sobre o pensamento de Ratzel, e nesse segundo vídeo eu quero discutir o pensamento de Vidal de la Blache, porque, claro que esse percurso teórico que eu estou fazendo aqui é um percurso que busca identificar a matriz de um pensamento geográfico clássico, né? Quer dizer, né, do pensamento alemão, pensamento francês, que esse é o debate clássico, né? Alemanha e França, século XIX, institucionalização da geografia, surgimento da universidade, o embate entre Ratzel e Lablache, está ali no centro dessas discussões. É claro, como nós já vimos no outro vídeo, que nós temos que entender que a geografia pode ser pensada de maneira muito ampla, não apenas a partir dessa institucionalização do seu pensamento, mas a gente pode voltar para o passado e identificar também figuras, né? Heródoto, Ptolomeu, Estrabão, que eram figuras que hoje nós, olhando, né, para o passado, identificamos como geógrafos, certo? Mas é muito interessante começar o debate por essa discussão clássica, para depois, a partir do olhar dessa discussão clássica, tentar entender como essa discussão clássica viu esses geógrafos do passado, como identificou que eles eram geógrafos, né? Porque é exatamente isso, é depois que essa discussão ocorre que a gente tem a possibilidade de olhar para o passado e identificar nesse passado quem eram esses candidatos a também serem pensados como geógrafos, né? Muito bem, então, portanto, hoje continuamos com o pensamento de Lablache. É claro, pessoal, que esse conjunto de vídeos que eu estou fazendo também busca introduzir esses pensadores até para alguém que realmente não conheça muito de geografia. Eu estou tentando não me especializar, não ir a fundo no seu pensamento. De modo que é claro que muita coisa vai ser deixada de fora, né? Não tem jeito. Então, mas professor, você não comentou disso, que é um assunto fundamental. Claro, por exemplo, se eu tiver que fazer um vídeo introdutório a Milton Santos, eu vou deixar muita coisa de fora também, né? Não tem jeito. Então, a ideia é que a gente pegue pelo menos as discussões clássicas, as discussões principais, os temas mais fundamentais, e a partir desses temas a gente possa aprofundar essas discussões em textos específicos. Então, depois a gente vai ler um texto do Ratzel, um texto do Vidal de la Blache, para finalizar essa discussão inicial de pensamento geográfico. E depois vamos para outros filósofos e geógrafos, né? O Hettner, o Hartshorne, né? Seria talvez a próxima discussão nessa sequência, porque são dois que tentaram ali encontrar um meio termo entre Lablache e Ratzel, né? E claro, chegando na geografia crítica, voltando para a geografia na antiguidade. Essa é a ideia desse percurso. E é claro que, como sempre, a gente não tem uma obrigação de fazer essa série imediatamente. A gente pode ir discutindo temas paralelos enquanto isso e retomando essa série aos poucos, porque esse canal ele é realmente uma anarquia total, né? Vocês sabem que ele é uma anarquia total, até porque sou eu que faço ele, né? Então é complicado para mim. Às vezes é muito difícil ser uma grande equipe, né? Conseguir mediar essas discussões, né? Muito bem. Então vamos falar de Vidal de la Blache, né? Vidal de la Blache é primeira importância para a geografia brasileira, né? Um geógrafo fundamental para pensar a geografia brasileira, até porque a geografia brasileira ela é extremamente relacionada à geografia francesa, né? Se a gente recebeu uma grande influência, foi uma influência da geografia francesa. E vejam bem, é até interessante, né? O Antônio Carlos Robert Moraes, ele comenta o fato de que
quando Yves Lacoste publicou, né, a Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, não foi um livro que surtiu tanto efeito no Brasil. Mas essas matrizes clássicas do pensamento geográfico, principalmente do Vidal de la Blache, e principalmente o que a gente chama de geografia regional, ela teve grande impacto no pensamento brasileiro. Por que isso? Porque a Universidade de São Paulo, a USP, que foi de fato ali onde surgem as primeiras grandes discussões sobre geografia, junto também a outras universidades, por exemplo, a Exalc, que também é da USP, né? Que já no século XIX foi uma das primeiras a serem desenvolvidas para pensar as questões do solo no Brasil, né? Então, esse debate geográfico ele está muito concentrado aqui em São Paulo, nessas discussões que vão ser muito tributárias dessa geografia francesa, porque a missão que veio aqui para construir essa universidade foi uma missão francesa, né? Essa universidade é a Universidade Francesa de Ultramar, né? Então, é importante a gente entender, inclusive, que esse pensamento francês no Brasil, ele transcende mesmo a fundação da universidade, influencia o pensamento brasileiro de diversos modos. Então, vamos pensar que, por exemplo, o impacto do pensamento francês com o iluminismo, que é um impacto tremendo para a gente pensar a história do Brasil. Para a gente pensar uma série de revoltas, como, por exemplo, a Confederação do Equador, Revolução Pernambucana, né, a Inconfidência Mineira, é fundamental entender como o pensamento francês, principalmente iluminista, teve grande impacto no pensamento brasileiro. E claro que a geografia também, muito tributária do desenvolvimento do pensamento francês, né, veio aqui a contribuir com o pensamento de Vidal de la Blache e, particularmente, no desenvolvimento de um pensamento de uma geografia regional, certo? Então, esse é o primeiro ponto, né, entender que essa matriz de pensamento francês é muito forte no Brasil, e muito forte na geografia, e inclusive em outros setores. Se vocês forem estudar aí, por exemplo, a história, se vocês forem, por exemplo, para a economia, vocês vão ver que há um grande impacto do pensamento francês, né? Que ele permeia o conjunto dessas discussões de diversas formas. Então, esse é o primeiro ponto. Estudar Vidal de la Blache é importante porque a formação social brasileira, ela foi muito desenvolvida em função desse pensamento francês. Ah, então quer dizer que, tradicionalmente, a geografia francesa, a gente tem que adotar esse princípio. Não, claro que não. Mas a gente tem que compreender os clássicos, né? Os clássicos são fundamentais. Essa fuga que muita gente faz do Vidal de la Blache ou do Ratzel, que eu já comentei outras vezes aqui no canal, mas comento de novo, é uma fuga que particularmente estúpida, porque você deixa de lado um debate importante. Mais uma vez, aquela frase famosa do Rui Moreira, jogar o bebê junto com o que a geografia crítica fez foi jogar o bebê junto com a água do banho, né? Quer dizer, a gente não pode pensar que o processo de renovação da geografia ele pressupõe uma eliminação, né, das matrizes clássicas de pensamento. Na verdade, o que pressupõe, isso é um princípio dialético, né? Essa geografia crítica que se diz dialética, parece que não compreendeu bem a dialética quando exclui esses geógrafos, né? Porque o pensamento dialético ele funciona por sínteses, né? Então, por exemplo, você tem lá o Slavoj Zizek, né, comentando a respeito dessa questão, ele vai dizer, olha, o marxismo, o desenvolvimento do pensamento marxista, ele se dá por traições, né? Então foi importante uma série de traições, como por exemplo, ele vai usar muito o exemplo do Mao Tse para dizer que o Mao Tse trai o pensamento marxista ao propor uma revolução num país de camponeses, enquanto Marx propunha uma revolução num país industrializado. Ele diz, não, foi importante, essa traição é importante porque ela pressupõe sínteses, né? Então, esse modelo de tese, antítese, síntese tem que ser resgatado para que a gente compreenda como que se dá a evolução dialética do pensamento, certo? Então a gente não pode simplesmente pegar e falar, não, não vamos ler o Ratzel, não vamos ler o Lablache, vamos começar a ler o Marx e o Marx. E eu me lembro muito bem, faço a ressalva do professor Milton Santos, né, quando o professor Dieter foi o último a falar, questionando o professor Milton Santos, naquele famoso vídeo, Manifesto Capa Amarela, o papel ativo da geografia, o Dieter ele critica o manifesto do Milton Santos, propondo que fosse substituído pelo Manifesto contra o Trabalho. E o Milton Santos vira para ele e diz: é disso que eu tenho medo. Ou seja, o que o Milton Santos estava querendo dizer? Olha, ele diz que eu tenho medo. A gente não pode substituir o pensamento geográfico, levar uma marxização tremenda desse pensamento geográfico, a ponto da gente esquecer a geografia e simplesmente fazer da nossa ciência um marxismo banal.
Até porque muitas vezes é tomado dessa forma. É tomado como um Marx da economia política, sem pressupor, por exemplo, discussões importantes como a transição do pensamento marxista em obras como os manuscritos econômicos filosóficos, né? Onde o Marx começa, a princípio, segundo alguns filósofos, a adotar uma posição mais de economia política, algo que eu não concordo. Enfim, o risco é esse. O risco é esse. Se a gente abandonar essas discussões clássicas, o risco é que a gente faça da nossa ciência um marxismo medíocre. E isso a gente não pode aceitar. Porque essas discussões clássicas, elas vão trazer importantes contribuições para pensar conceitos e o movimento desses conceitos e analisar questões da própria geografia. Então a gente não pode voltar. A gente até pode, se a gente quiser, criar uma epistemologia geográfica do zero, e muitas vezes é o que acaba surgindo quando se esquece esse pensamento mais clássico, mas a gente precisa realmente ver quais foram essas discussões para que a gente atualize e busque discutir, propondo superações, porque essa geografia do Lablache e do Ratzel existe. E existe no imaginário popular dos geógrafos, né? Quer dizer, agora citando um outro geógrafo, o Cláudio Rafestan, ele, por exemplo, ele vai começar a discussão no seu livro famoso Por uma Geografia do Poder, de influência Foucaultiana clara, e ele vai dizer, olha, talvez o Ratzel se abrisse um manual de geografia hoje não se incomodasse com muita coisa. Ele dizia, bom, mas é exatamente o que eu escrevi está aqui, né? Quer dizer, há uma profunda influência de Ratzel e Vidal de la Blache. Por isso que mesmo não concordando, a gente tem que se permitir sínteses. Quer dizer, é um pensamento bem construído, bem estruturado, de uma matriz filosófica importante, e se a gente joga ele fora para desenvolver uma outra coisa, o risco é que essa outra coisa esqueça discussões clássicas e permita, então, que a gente não crie uma comunicação. Né? A gente precisa ter uma espécie de comunicação com essas matrizes clássicas para, inclusive, propor a superação delas. A gente não pode fingir que elas não existem. Esse é um ponto fundamental. Muito bem, então agora vamos ao Vidal de la Blache, né? Bom, Vidal de la Blache, geógrafo francês, viveu entre 1845 e 1918, então morreu exatamente no último ano da Primeira Guerra Mundial. É, se a gente tiver que contextualizar o seu pensamento, meados do século XIX até o início do século XX, a Vidal de la Blache viveu exatamente a segunda revolução industrial. Então ele viu, ele viveu durante um bom tempo, né? Conviveu quer dizer, viveu no mesmo mundo, né? Não permitindo debates diretamente, mas vivendo, né, no mesmo período histórico que o Marx. Viveu também essa segunda revolução industrial, ou seja, é um período de transformações muito intensas, né? Se a gente olha para a situação da Europa naquele momento, né? A Inglaterra vitoriana, a expansão do processo colonialista, do imperialismo. Então, Vidal de la Blache viveu, por exemplo, momentos históricos, como foi a Conferência de Berlim de 1885, quando o continente africano começa a ser distribuído, né? Repartido entre as potências europeias, viveu para ver a colonização da Índia. Então, viveu um momento de transformações profundas no modo de produção capitalista, principalmente no que diz respeito a uma expansão da indústria, uma expansão vigorosa dessa indústria, que vai se desenvolvendo, criando níveis superiores de produtividade. Um debate que a gente já fez aqui no canal, né? Como o imperialismo foi uma resposta ao desenvolvimento dessas forças produtivas, né? Essas forças produtivas expandem tremendamente a oferta dos mercados nacionais europeus e buscam escoar essas ofertas para o mundo que era o mundo colonial. Então busca vender, né? Produz e vender para o mundo, para os países, né, que estavam ali no centro dessa exploração colonial, no caso, territórios coloniais. É claro que o Vidal de la Blache viveu e foi influenciado por esse movimento histórico, não por acaso. Foi professor de geografia colonial na Escola de Paris. Então, vejam só, Vidal de la Blache, ele participou ativamente do desenvolvimento dessas políticas colonialistas, principalmente no caso da geografia, no que diz respeito à elaboração exatamente dessas monografias que visavam descrever e compreender melhor esses países coloniais. Então, existem várias publicações, não só do Lablache, mas principalmente dos alunos que foram orientados pelo Lablache, que tem todo esse levantamento do mundo colonial.
Então, por exemplo, é, eu tenho um livro, infelizmente não trouxe aqui para vocês, né? Mas depois eu posso até mostrar em algum momento oportuno. Um livro gigantesco, né? Enorme, grosso, né? De um dos alunos do Vidal de Lablache fazendo toda uma análise aqui da América do Sul, né? Orientado pelo Lablache. E por quê? Qual que é a intenção? A intenção é justamente essa. A geografia, ela estava num momento de grande admiração, vamos dizer, que não faltava, e dessa descoberta desses territórios coloniais que até então eram territórios não explorados, né? Pelo menos não pelos europeus. E esses levantamentos foram fundamentais para que se pudesse estabelecer o conhecimento do espaço. Então, na própria Conferência de Berlim, e aí voltando um pouco antes, para falar um pouco antes da institucionalização da geografia, era central o papel das sociedades de geografia, né? Que eram grupos de, não exatamente geógrafos, porque essa denominação virá com a institucionalização da geografia, mas de cartógrafos, geólogos, né? E aqueles que particularmente buscavam interpretar o espaço, que foram convidados a participar dessas sociedades em missões coloniais para tentar identificar esse mundo novo. É claro que muitos com intenções honradas de estudo e muitos outros também, de fato, mal intencionados. Independente do caso, os bem ou mal intencionados, todos esses estudos foram utilizados pelas potências europeias para entender o que era esse mundo e as potencialidades econômicas desse mundo. Então, o rei Leopoldo II, por exemplo, ele vai sediar em Bruxelas uma conferência de sociedade de geografia no final do século XIX, muito grande, porque ele tem grande interesse em conhecer a África e saber, bom, como que a gente pode explorar esse continente. E não é por acaso que, entendendo o funcionamento hidrográfico da África, a partir do rio Congo, os belgas vão começar todo um processo de ocupação do que hoje é o atual território da República Democrática do Congo. Então, o famoso Congo belga, né? Então, o Vidal de Lablache está participando desses momentos históricos e vai passar tanto por esse momento pré-institucionalização, como também pelo momento de institucionalização da geografia como uma ciência geográfica. É importante notar que essa institucionalização universitária, ela também ela faz parte do conjunto da segunda revolução industrial, né? O que é a produção científica da segunda revolução industrial? É o aumento da produtividade. É isso, é você desenvolver métodos, você formalizar o pensamento científico, você desenvolver uma espécie de organização dessas ideias em universidades para que essas ideias possam aumentar a sua produtividade. E qual que é o principal princípio disso? A expansão do modo econômico capitalista, né? O modo de produção capitalista. Então, a universidade tem que ser pensada no conjunto de expansão de forças produtivas, certo? É também um processo de divisão do trabalho. Então, a geografia, porque na sociedade de geografia, como eu bem disse, você tem os cartógrafos, você tem os geólogos, você tem os geomorfólogos, você tem um monte de gente ali separada. Quando você institucionaliza, você fala, não, isso daqui se chama geografia. Se você quiser pensar isso daqui, você tem que passar por todo um processo formal, né, de uma padronização de pensamento para que você comece a atuar tentando entender, né, o seu objeto de estudo. Então, é importante entender a universidade no contexto da expansão desse modo de produção capitalista, certo? Então, é claro que o Lablache está no contexto desse imperialismo, foi professor de geografia colonial, mas a gente não tem que entender o Lablache como uma continuação dessas sociedades de geografia que vinham desenvolvendo simplesmente manuais. Apesar de que os manuais foram muito importantes ainda, nesse momento ali onde o Lablache estava pensando a geografia francesa, na figura dos seus alunos ou dele mesmo, e se você pegar principalmente, você vai lá pegar os princípios de geografia humana do Lablache para ler, você vai ver que é extremamente descritivo, né? Realmente, em muitos momentos é descritivo, mas há ali já um princípio de fazer dessa ciência não uma ciência descritiva, mas superar essa descrição, essa elaboração de, de amplos inventários, né? E se propor agora uma geografia mais analítica. Ou seja, sair simplesmente da descrição que empobrece demais a ciência, iniciar um processo onde você busca, de fato, compreender dinâmicas, né? Analisar significa o quê? Dividir em partes para reconstituir o todo, não é? Então,
Quando a gente fala de uma ciência analítica, a gente está entendendo que essa ciência ela está se propondo uma superação da descrição. Ela está tentando não descrever, mas explicar o funcionamento. Por que que está assim? Não só dizer, ó, é assim, mas por que que as coisas estão dessa forma, certo? Essa é a ideia da análise. Então é muito importante a gente pensar o Vidal de la Blache nesse contexto. É claro que seu pensamento, então, e aí já indo para as matrizes, né? O que estava atravessando o Vidal de la Blache para influenciar seu pensamento? Ele não desenvolve essa geografia do nada. Ele está no meio de um contexto europeu onde discussões importantes estão surgindo. Então, o primeiro ponto é o historicismo. Né? O Paul Vidal de la Blache, ele não. O seu pensamento vai ser desenvolvido antes daquilo que virá a ser conhecido como a Escola dos Análises na França, que é no início do século XX, né? Que é um momento muito importante para a história e também para a geografia. Então, essa questão dos análises, né, da escola dos análises na França, foi muito importante, porque depois vai fazer com que a história ela se transforme numa história não voltada ao entendimento da vida dos grandes reis, ou uma história focada nas personalidades, mas entra numa história das estruturas sociais, dos grupos que existem no interior dessa sociedade, né? Figuras importantes, né? O Mark Bloch, por exemplo, né? Uma figura que vai ser aí muito importante, o Legoff, né? E outras mais, né? O Henri Pirenne, para falar de história medieval. E o que eu queria conversar aqui com vocês é que, de certa forma, o Ratzel, apesar de não viver essa escola dos análises, ele, de certa forma, está adiantando algumas questões ali. Como, por exemplo, né? Seu pensamento é influenciado por um historicismo. Por que, que a gente fala que é influenciado por um historicismo? E aí, qual o paralelo com o Ratzel? É influenciado por um historicismo porque diferente do Ratzel, que é mais influenciado por uma visão positivista, o Lablache, quando desenvolve certos conceitos, como gênero de vida, ele entende a importância da história no desenvolvimento espacial dessas sociedades. Nós já vamos chegar na ideia de gênero de vida, mas é importante ter isso em mente. Quer dizer, por que que o Ratzel a gente diz que ele se aproxima de um positivismo, enquanto o Lablache de um historicismo? E é claro, ele não fez da geografia uma ciência histórica, né? Ele mediou essas relações com a história. Porque enquanto o Ratzel tinha uma visão muito mais, vamos dizer assim, objetiva, onde não entendia necessariamente certos processos históricos, mas buscava entender uma certa relação orgânica entre homem e natureza. E quando a gente fala orgânico, lembra lá, a gente falou no vídeo do Ratzel de organismo. O Ratzel ele está tentando entender as relações homem-natureza a partir dessas relações orgânicas. A gente viu que Aristóteles foi uma figura importante, por exemplo, né? Ou Augusto Comte. Por que é isso? O homem em relação à natureza ele se desenvolve nas potencialidades da natureza. Então, nesse sentido, muitas vezes a história fica sendo deixada de lado para que você tenha uma relação mais objetiva, mais empírica, mas de um empirismo às vezes até banal de causa e efeito. O homem em relação ao solo, em relação ao Estado, essa é a potencialidade dessa formação social. Então não é preciso resgatar elementos culturais, não é preciso resgatar elementos históricos na definição dessas relações desse homem com a natureza. Até podem ser buscadas, mas não era o foco, né? O foco era outro, era uma relação muito mais empírica, como a gente viu. O Lablache, não, ele já está, quando ele está pensando as ideias como gênero de vida, ele está pensando nessa questão as potencialidades dessa relação entre homem e natureza, potencialidades essas que não são, na verdade, mediadas simplesmente pela natureza. Quer dizer, não é uma relação onde a natureza é a causa e o homem o efeito. É uma relação onde a gente tem, na verdade, uma espécie de adaptação do homem a partir da sua cultura, a partir da sua história, às potencialidades da natureza. Ou seja, o Lablache, ele vai mostrar como o homem tem um novo papel nessa relação com a natureza, que não é um papel passivo. O homem simplesmente não é um sujeito que está lá passivamente recebendo as transformações e se adaptando à natureza. Ele interfere. Ele interfere na natureza. A própria noção de gênero de vida vai trazer um pouco essa forma de intervenção da natureza. Por isso mesmo, quando a gente fala, né?
o que que é esse princípio de mediação do homem com a natureza? Por exemplo, né? Esse princípio, em Milton Santos vai dizer, o homem ele vai ter essa mediação com a natureza a partir da técnica. O princípio em Laplace de mediação entre homem e natureza é gênero de vida. Exatamente isso, gênero de vida. Gênero de vida é a maneira pela qual o homem realiza sua mediação pela natureza. E o que que é gênero de vida? Então, eu trouxe uma definiçãozinha muito básica aqui para vocês, né? O conjunto de relações culturais e sociais que cada grupo estabelece com o seu meio, incluindo as questões culturais, técnicas, históricas, etc. Então, vejam bem aí que quando o Laplace ele está falando desse gênero de vida, esse gênero de vida surge como um princípio metafísico. Um princípio metafísico onde a relação entre homem e natureza é mediada por um conjunto. São várias coisas que fazem essa mediação. São vários elementos no seu conjunto que fazem essa mediação. Destacando cultura, história, técnicas, relações econômicas. Tudo isso no seu conjunto estabelece a mediação entre homem e natureza. Vejam que, é claro que o Milton Santos não vai descartar todos esses elementos, mas vai valorizar muito mais as técnicas. Então veja que um princípio metafísico do Milton Santos, de certa forma, reconstitui um pouco o Laplace, no sentido de que também o Laplace entendia essa mediação, incluindo as técnicas. Só que não se limitava às técnicas. O Milton Santos, é claro que no contexto de um pensamento crítico, está pensando trabalho e técnica, com muito mais centralidade. E é mais interessante mesmo que a gente pense qual é, no conjunto disso que se chama gênero de vida, o que, que tem maior centralidade, né? Porque senão fica também uma coisa meio perdida. Mas é claro, a gente está voltando às matrizes do pensamento geográfico, entendendo isso. Que nesse momento, a gente tem, por isso que é importante ler esses sujeitos, né? Porque eles estão pensando esses princípios metafísicos de uma maneira ainda muito generalista, e os que vêm depois vão começar a dar uma enxutada nisso daí, né? Mas, olha, então, nesse conjunto de gênero de vida, talvez é melhor pensar a técnica como mais importante, ou a cultura, ou a história, o que que é um elemento mais importante? Então surge uma discussão a partir dele. Então a gente não entende essas discussões se a gente não voltar lá para ver o que o Laplace estava querendo dizer com o gênero de vida, certo? Então, nesse historicismo que vai muito influenciar o pensamento do Laplace, a gente inclui também a noção forjada de possibilismo, né? A gente viu no Ratzel, por exemplo, como eu coloquei lá, que seria interessante substituir a noção de, em vez de falar de determinismo, que a gente focasse muito mais na ideia de antropogeografia. Que é quando a gente fala de determinismo, a gente está, de certa forma, reproduzindo um certo preconceito de um historiador, que era o Lucien Febvre, né? Que resumiu muito e criou uma espécie de fragmentação das ideias do Ratzel, como se fosse simplesmente determinismo e nada mais, não tem nenhuma profundidade. O que ele está falando é simplesmente aquilo. Os conceitos têm esse perigo, né? Os conceitos têm esse perigo de, ao cristalizar a ideia, impedir que a gente se aprofunde naquilo. Não é legal. A gente precisa ver, então, uma espécie de reconstrução da ordem conceitual, das palavras. Isso é pensamento crítico. É reconstruir o tempo inteiro os conceitos, né? Então, muito bem. Voltando ao Laplace. Quando o Laplace ele está pensando, né? A gente viu que o Ratzel, a ideia de determinismo, poderia ser pensada agora em termos de antropogeografia, mais interessante. No caso do Laplace, surge o termo possibilismo, que também foi cunhado pelo Lucien Febvre. Então, o Lucien Febvre, que está ali no contexto da institucionalização também da história, olha para o Ratzel e o Laplace ali discutindo e fala: não, isso daí é determinismo, isso é possibilismo, e aquilo ali é geografia. A geografia faz uma descrição, a história que fica com a discussão realmente, com a análise dos desenvolvimentos sociais. E vejam só, isso até hoje é muito reproduzido, está muito no imaginário de muitos geógrafos e dos não geógrafos, então os historiadores, eles continuam pensando exatamente assim. A geografia fica lá acomodada, a gente não busca reagir, né? Deveríamos reagir mais. Bom, possibilismo, então, essa ideia do que surge com o Lucien Febvre, que não é uma ideia do Laplace, portanto, e que busca instituir, então, essa ideia de que o homem, né, a natureza não determina o homem,
mas que existe um equilíbrio entre homem e natureza. O homem ele vai se adaptando às potencialidades da natureza na medida que desenvolve seu gênero de vida. Muito bem, isso daí, de certa forma, acaba deixando também a discussão um pouco rasa. Então é mais interessante, ao invés de falar de possibilismo, que a gente traga a noção de gênero de vida e que a gente possa, de certa forma, discutir por que que como a gente já discutiu, como esse gênero de vida está influenciado por essas ideias historicistas. Então vejam só, a gente traz uma profundidade para uma geografia que não é simplesmente dizer, ah, homem e meio estão em equilíbrio, um vai se adaptando ao outro, isso aí não quer dizer nada, né? De certa forma, os geógrafos pensam muito nessas relações. O Milton Santos, quando ele está ali pensando nessas relações, de certa forma, ele está pensando como o homem se adapta à natureza, se bem que com um outro método, certo? Então é mais interessante pensar em gênero de vida. Entendendo que o Lablache compreendia que há uma série de influências culturais, históricas e da técnica na produção das sociedades. Isso esteve em função de um imperialismo, claro que teve, né? Não por acaso, Lablache, mais uma vez, era professor de geografia colonial, e por isso, quando ele fala do gênero de vida dos africanos, ou quando ele fala de gênero de vida dos americanos, dos povos tradicionais americanos, ou dos asiáticos, é claro que ali há uma dimensão onde o Lablache se utiliza dessa ideia de gênero de vida com possibilidade de justificar essas ocupações europeias pelo modelo de desenvolvimento. Então, olha, esse gênero de vida ele não está desenvolvido na sua potencialidade máxima. Como aqui a Europa já desenvolveu tremendamente suas forças produtivas, o que que a gente tem que fazer? Os europeus têm que ocupar essas regiões e é uma missão civilizatória, certo? Civilizatória até porque é francesa, né? Os franceses preferiam civilização enquanto os alemães falavam de cultura, né? Então é uma missão civilizatória. A gente vai ocupar o continente africano uma boa perspectiva que é levar ao desenvolvimento. E é claro que não era essa a ideia, mas muito do que se desenvolveu no Lablache foi utilizado, mesmo se Lablache desenvolveu para o bem ou para o mal, foi utilizado no sentido de justificar essa geografia colonial, certo? Então, o Lablache ele foi ativo nesse processo de colonização e até hoje o pensamento francês é tributário, apesar de que vou contar a vocês uma história interessante que aconteceu ali na universidade, né? É, durante o curso que eu estava fazendo com o professor Haddad, né? A gente tinha ali alguns colegas vindos da França, particularmente da geografia, né? Francesa, que estudavam na França. E eu parei para conversar com um deles e questionei: ah, muito bem, o que que você acha do Lablache? Como vocês pensam o Lablache no país de vocês? E ele me respondeu simplesmente: bom, não sei quem é Lablache. Não conhecia, não conhecia absolutamente nada assim. Não sei no sentido de não conhecer profundamente, né? Sabia, claro, da existência do Lablache, mas não sabia o pensamento do Lablache. Então, vejam só, tem algumas ideias, né? Isso daí é uma frase famosa também. Algumas ideias da França só pegaram no Brasil. Usam isso para falar do espiritismo do Kardec, né? E do positivismo do Augusto Comte. Talvez o Laplace seja uma dessas ideias, apesar de que até hoje, é claro, que no imaginário, né, francês, o que diz respeito ao pensamento de Laplace é muito forte, né? Principalmente no que diz respeito à geografia regional. Então, mesmo se eles muitas vezes tomam de maneira inapropriada o pensamento do Laplace, né? De certa forma, ele é importante ali, mesmo que ele não seja profundamente discutido. Então entra a questão da região, né, para a gente começar a definir mais um outro conceito. Questão da região em Lablache. A região, como vai ser pensado em Lablache, e aí é muito importante, porque, por exemplo, o desenvolvimento das regiões na França, nas províncias francesas, foi feita pelo Lablache. Né? Ele tem um livro que foi desenvolvido justamente para falar isso, tabuleiro de geografia, né? Tabuleiro de geografia francês. Então, vejam só, como que o Lablache pensa a ideia de região? Primeiro, para o Lablache, a região ela é um produto histórico. Por que que ele é histórico, né? Entendendo aqui que a gente quer dizer como histórico. Quando a gente fala que é um produto histórico, a região ela é resultado de um certo gênero de vida. É isso que a gente tem que pensar aqui.
Ou seja, a região ela vai ser formada a partir do conjunto de um gênero de vida que se estabelece em relação a determinado espaço. O que nos leva a mais uma noção que aí entra numa certa organicidade da região. Quer entender que a região ela existe em si mesma. Veja bem, aí talvez entre, né, um pouco uma certa influência kantiana até. A região ela é um produto histórico, mas ela existe em si mesma. O que isso quer dizer? Que como produto histórico, as regiões elas não são, elas podem ser criações intelectuais, mas qual seria o trabalho do geógrafo nessa geografia regional? Identificar as regiões que já existem. Então a região ela já existe, eu tenho que ir lá e identificá-la. Então eu vejo essa região e tento identificar os seus contornos, mas ela já existe. Então é um dado da estrutura social a existência da região. O que o geógrafo faz não é simplesmente a partir de um. Ele até pode fazer isso, mas não é simplesmente chegar e desenvolver intelectualmente, né? Eu quero que aqui seja. Ele pode, para fins de planejamento, criar regiões artificiais. Mas existe uma certa região orgânica, que é a região que é produzida a partir dos gêneros de vida. Então tem uma região que surge ali, que tem esses contornos, e o que o geógrafo faz é tentar identificar essa região. Ele está tentando identificar. Então, como ele identifica a partir do gênero de vida? Por que existe talvez uma influência kantiana, né? Porque a região ela surge de certa forma a partir de um apriorismo, né? Ela é resultado dessa interação do gênero de vida com o seu espaço, só que ela existe em si mesma. Então vejam, o salto do marxismo vai ser justamente tirar essa ideia de que ela existe em si mesma. A região é um produto histórico, ela é um elemento de dominação. Isso não surge no Lablache, já é de uma geografia mais crítica. Ela é um fator de dominação, né? Não por acaso a gente vai retomar o sentido etimológico da palavra região como reger e regência, né? Quer dizer, ela é um processo de fragmentação do espaço com a finalidade de dominar. E pode ser também, ao mesmo tempo, utilizada como uma forma de resistência. Ou seja, ela é sempre e inteiramente um produto histórico e artificial. Ela não existe nela mesma. Então, é sempre uma valorização muito maior da história, nesse caso. Bom, e como que esse conceito de região aparece aí, no pensamento do Lablache? Por exemplo, aparece na geopolítica. O Yves Lacoste vai fazer uma boa interpretação do Lablache, particularmente em publicação nova do Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Não sei se vocês sabem, mas a Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, que é uma publicação do Yves Lacoste, também geógrafo francês. Teve uma segunda edição que basicamente refez esse primeiro livro. Então, muito cuidado com a edição que você vai ler, porque a primeira e a segunda são diferentes. E é até interessante, porque parece que muitos professores acabaram lendo a primeira edição e não sabem do que foi discutido na segunda. Então é importante ler a primeira e a segunda edição, porque na segunda edição, na verdade, na primeira, né, o Lacoste ele faz uma grande crítica ao Lablache. Pô, o Lablache ele reduziu o pensamento geográfico, ele empobreceu uma discussão muito importante, né? Não discutiu os fatores humanos na sua potencialidade. Na segunda, ele volta e faz um meia-culpa, ele faz um pedido de desculpa, ele fala, olha, tinha algo ali que o Lablache desenvolveu que eu não prestei atenção, mas que foi muito importante, que foi a França do Leste. É um livro, um dos últimos do Lablache. E ele vai dizer, na França do Leste, o Lablache, de fato, cumpriu sua função de geógrafo. Levou a geografia a um novo patamar. Porque ele vai dizer que a França do Leste é um livro de geopolítica. E do que se trata a França do Leste? A França do Leste é um escrito do Lablache que está criticando, né, o fato de que os alemães se apoderaram da Alsácia e a Lorena. Que é essa região no leste da França, que fica na fronteira entre França e Alemanha, e o Lablache, ele vai, e claro, essa região foi tomada no contexto da Guerra Franco-Prussiana, que o Lablache viveu em 1870, a Alemanha invade a França, inclusive é ali que a gente vai ter a Comuna de Paris, 1871, a Alemanha derrota a França, se unifica e toma pedaço do território francês, que é a região da Alsácia e Lorena, que era uma região carvoeira, daí o grande interesse dos alemães, né, extrair carvão dessa região,
Não por acaso hoje a região da Alsácia-Lorena está ali nessa confluência da região mais industrializada da Europa, próxima do Rio Reno, do Vale do Ruhr, onde é a região mais industrializada, com uma industrialização alemã pesada, né? Então, o Lablache ele escreve criticando os alemães, dizendo: olha, a Alsácia-Lorena não deveria ser da Alemanha, porque ali a gente tem um gênero de vida francês. Mas, basicamente, qual que é a jogada ali? Ele vai definir essa região não só mais, né, ele vai além nessa classificação de gênero de vida, ele vai analisar elementos da cultura, por exemplo, da língua que era falada na região, que era o francês. Ele vai analisar a urbanização da região e mostrar como o aspecto urbano está mais relacionado ao francês. E ele vai fazer uma discussão de geopolítica sobre o porquê dessa região, na verdade, ser uma região francesa e não alemã, né? E é ali que o Lablache entra e fala, bom, ele mostrou justamente isso, a geografia serve para fazer a guerra. Olha lá, o Lablache está fazendo essa discussão, utilizando todo o arcabouço teórico da geografia para mostrar como a França do Leste tem que ser território francês. Então ali é uma discussão de geopolítica. Então ele transcende tudo isso e vai analisar aspectos geopolíticos na França do Leste. Daí a gente também entender que a noção de região entra no contexto geopolítico. Região pode ser vista como produto do gênero de vida, pode ser vista como algo que existe em si mesma, mas também ela pode ser vista como um elemento de disputa, que entra já adiantando um pouco do que a geografia crítica vai discutir. A região como um elemento de poder, é isso que está sendo discutido na França do Leste. Então, transcende não só essa adaptação do gênero de vida, mas para pesquisar e para analisar as relações de poder que são ali estabelecidas. E por que que existe essa injustiça da Alemanha em ocupar esse território que é francês? Então, há várias dimensões sobre a questão da região em Lablache, várias mesmo, para além do que eu estou dizendo aqui. Vocês podem pegar livros sobre o conceito de região em Lablache, vocês vão ver que é muito mais rica essa discussão. Mas acho que essas são as discussões mais ricas que a gente pode trazer. Bom, paralelos filosóficos do pensamento de Lablache. Positivismo moderado. Então, existe um positivismo, claro, ninguém escapa, nem a geografia crítica escapa, né? Eu sempre falo da Maria da Conceição Tavares, que ela ia discutir com os marxistas, e ela dizia, é balela, a gente, na segunda frase, você já tá reproduzindo alguma noção positivista. Vocês não escaparam disso, não. Não vem pensando escapou que não escapou. Então, existe um positivismo moderado. Por exemplo, nessa questão que a gente mesmo viu da organicidade do conceito de região. Existe um positivismo ali moderado, né? Ou até um certo, como a gente viu, uma certa noção kantiana que pode ser associada. E também uma classificação, né? Por exemplo, a gente vai lá olhar os princípios de geografia humana, você vai ver que é extremamente descritivo, classificatório, aquilo ali é positivismo, certo? Positivismo. Existe uma influência também, quando a gente fala da importância da ideia de historicismo, do historicismo alemão, figura do Dilthey e do Henk, que vão, antes da escola dos análises, já influenciar toda uma discussão historiográfica na Alemanha, e é essa discussão particularmente que vai fazer com que o Lablache traga essa historicidade para se pensar o gênero de vida. Então, historicismo alemão também é importante. Há também que a gente pode pensar, né, uma ideia do romantismo alemão, o Goethe, né, para a gente pensar, não só até o Ratzel pode ser pensado em relação a isso, né, mas principalmente o Lablache, porque o Goethe, ele traz essa ideia das particularidades regionais que são produzidas pela natureza, os modos de vida e tradições. O Goethe, ele vai trazer, claro, de uma visão filosófica, muitas vezes até poética, essa renovação para enxergar a natureza a partir da sua relação com o homem. E aí a gente vê que tem grande relação com a ideia de gênero de vida, né? Então, Goethe também, né? Particularidades regionais, os modos de vida, as tradições, né? Estão incluídas ali no pensamento do Goethe. E aí a gente pode, a última influência, né? O pragmatismo que foi apontado por Horácio Capel como elemento importante no pensamento de Vidal, com a noção de que a verdade científica está ligada à utilidade prática e à adaptação, como na ideia de gênero de vida. Então, há um pragmatismo científico, uma análise de uma ciência objetiva, de uma utilidade prática. É claro que ele está no contexto das necessidades do Estado francês. Então, aí a gente também, já encaminhando um pouco mais para o final, nossas discussões, entender como tanto a figura do Ratzel quanto do Lablache estão incluídas
ali no centro de uma institucionalização científica da geografia nas universidades em função dos interesses dos seus estados. Então, é importante a gente entender que essa geografia clássica, principalmente nessas discussões, diz muito respeito a essa institucionalização e ao Estado. O Estado Nacional está ali com uma série de interesses financiando essa geografia. Por exemplo, o Lablache também vai fazer um grande apelo ao ensino de geografia na França, no ensino básico, né? Justamente para desenvolver essa noção nacionalista, né? E de fato isso vai ocorrer. Então, é muito importante também a gente entender que essa institucionalização no final do século XIX, início do século XX, está muito relacionada ao desenvolvimento de um Estado nacional imperialista, colonialista, que tem certos interesses, tanto na unificação interna, no caso da França e Alemanha, particularmente na Alemanha mais intenso, né? Tanto também no desbravamento de novas colônias, né? E daí a geografia participa com todo o seu cabedal teórico para o desenvolvimento desse pensamento, para a justificação dessas práticas imperialistas, coloniais e tudo mais. Bom, é isso, pessoal. Como eu disse, muita coisa vai ser deixada de fora nessas discussões iniciais, algo que a gente pode melhorar quando a gente for analisar justamente as questões que são pertinentes aos textos mais específicos desses autores. E mesmo, quando a gente analisar esses textos específicos, muita coisa vai ficar de fora, né? Não tem jeito. A ideia é realmente, a gente trabalha sempre, a não ser numa universidade, que você participe de um curso do pensamento, e mesmo ali vai faltar muita coisa, né? Mas a ideia hoje foi trazer um pouco esse resumo do pensamento do Lablache, né? O seu contexto de vida, seu contexto histórico, a ideia de gênero de vida, a ideia de possibilismo, a noção de região em Lablache e suas influências filosóficas. Acho que assim a gente tem um panorama geral do que pensava o Lablache, né? E como isso foi instrumentalizado por esses países europeus durante a colonização, no contexto em que esses sujeitos existiram. É isso, pessoal. Dúvidas, comentários, críticas, né? Deixem aí nos comentários do YouTube e até uma próxima. Fala pessoal, como havia falado com vocês, olha aqui, esse é um dos estudos regionais, né, ó, Vital de Lablache e L. Galot, Geografia Universal, tomo 20. Então esse daqui especificamente, ó, América do Sul, Guianas, Brasil. Então vejam só, para a gente ver como a produção do Lablache era extremamente influenciada por essa ideia da geografia regional, como o positivismo aparece justamente, né, na descrição da paisagem, descrição do mundo. Então o que a gente mais vê são as imagens, né? A descrição dessas paisagens, a distribuição desses espaços, por aí vai, né? Uma série também de mapas, né, para completar essas discussões, por exemplo, estrutura e modelado da América do Sul, e aí com todas as informações. Então trata-se de fato de uma geografia regional, né, muitos levantamentos, muitas vezes descritiva, mas onde já se começa a perceber algum tipo de análise. Então vejam só, essa ideia da região em Lablache, do qual essas monografias são muito tributárias, diz respeito a um certo aspecto da região no pensamento do geógrafo francês, que vai entender a região como espaço de unidade geográfica por essência. É até um debate que vai aparecer bastante na geografia brasileira, que vai começar a discutir se, na verdade, não seria justamente o conceito de região aquele que seria capaz de integrar a ideia de natureza e homem. Na região, essas coisas aparecem quase que perfeitamente integradas, né? A gente analisa os aspectos humanos, analisa os aspectos sociais, e a partir disso a gente tenta identificar quais são as relações entre eles, entre o homem, entre a natureza, como a região identifica um certo gênero de vida específico que representa uma espécie de adaptação do homem ao seu meio, que pode ser descrita pelo conjunto de suas técnicas, pela economia, pelo conjunto da sua cultura. Então, por isso o conceito de região é central em Lablache e apareceu com tanta força no Brasil nos estudos regionais brasileiros. É isso, pessoal. Até uma próxima!